Sabe aquele Fire Conduta? Suas mulas. Ó, a gente não quer ficar só mais trazendo vídeo de rap, ainda mais agora que a gente tá trazendo bastante vídeo aqui, então eu já peço pra você, peça coisas diferentes a não ser de música. Do mundo do anime, gente. Do mundo do anime, do mundo da HQ, Geek. que eu não leio HQ também, eu não sei nem ler, eu acho. Mas, eu não leio HQ, eu leio mangá, mas pode ser do universo aí, universo Marvel, universo pop, Isso, né? Igual interessante. Gato de Bota mesmo. Foi Animações, legal, cara. animações, Da hora, muito rap, da tal. hora. E agora a gente vai trazer aqui um conteúdo diferenciado do Aizen, pedido por vocês, tá certo? Não é? Já tô curiosa. Vale a pena ser o mais forte? Jujutsu Kaisen. Aí também, por exemplo, Lanzinho. A gente nunca mais abriu o canal, o pessoal tem que pedir aqui pra lembrar nós, porque nós é dois idosos, dois filhos pra criar. É, Não tem, eu não tem não. base. Play. A última vez que eu falei sobre um personagem de Jujutsu Kaisen aqui no canal foi sobre a Maki e o clã Zenin. No vídeo de hoje eu gostaria de percorrer toda a vida de Satoru Gojo e falar sobre como ele é de longe o personagem que eu julgo como o mais solitário de Jujutsu Kaisen. Antes de começar o vídeo, me siga no Instagram, o arroba tá na tela e o link tá na descrição. Esse arroba E tá lembrando a todos vocês também que o vídeo tem, obviamente, spoilers. Mas vamos lá. Para falar sobre Satoru tanto Gojo, spoiler, temos que então falar vamos. sobre força. E para falar sobre força, temos que entender como ela é importante na história. No mundo de Jujutsu, Caraca, a força vai começar é mais lá. do que simplesmente uma habilidade de luta bruta. A força aqui é também um meio para um fim. Entre aspas. Força é controle. Ser forte significa que você é mais do que os outros e pode impor sua vontade a eles ou realizar a sua própria vontade. Certo. Itadori até diz isso, porque ele não era forte o suficiente, por isso não conseguiu salvar ninguém. E também quase matou um amigo. Naquele momento, porque ele não era forte para derrotar seu oponente, sua escolha foi tirada dele. O contrato que Sukuna faz com o Itadori também é mais uma amostra disso. Sukuna só toma controle do corpo do garoto porque o Itadori não era forte o suficiente para enfrentar o Rei das Maldições. Dá até para entender o porquê. Yuji, Megumi e Nobara querem força, entre aspas, para alcançar algum objetivo secundário. A força é o que eles assumem que lhe dará o poder de escolher e decidir. Isso significa que, se forem fortes o suficiente, não terão que suportar o desamparo forçado. O mangá faz um bom trabalho ao estabelecer que perseguir a força individual, embora possa parecer egocêntrico, não é necessariamente uma coisa ruim, é uma maneira entre muitas de lidar com a vida. Eu já vi muitos nomes para esse arco, mas eu vou usar simplesmente arco do flashback para me referir ao arco que fala sobre a adolescência do Gojo. Mas pode chamar de arco do inventário oculto, arco do Star Plasma, arco do passado do Gojo. Vocês sabem meio que de que arco eu tô falando. Satoru Gojo é um homem muito especial para o universo Jujutsu, vindo de um dos grandes clãs. Ele nasceu com a técnica ilimitada, junto com os 6 olhos. O guia de Jujutsu faz questão de afirmar que, além de ter sido o primeiro em um século a nascer com essas duas técnicas... Calma aí, vamos devagar. Eu vou até ligar a legenda aqui, mano. É gerado automaticamente, então deixa. Rapaz, Quanta ele é o informação. primeiro em um século, né? De nascer com essas duas habilidades ao mesmo Sim, tempo. Os 6 6 olhos e a eterna, né? A infinita. O guia de Jujutsu faz questão de afirmar que, além de ter sido o primeiro em um século a nascer com essas duas técnicas, até mesmo dentro da história do seu clã no geral, isso era um evento raríssimo. Seu nascimento e o modo como ele foi tratado e protegido a vida toda criou em Gojo a ideia de que a força é o que realmente importa. Tanto que ela define seu tratamento com outras pessoas. Vamos voltar para o capítulo 65, o primeiro do arco do flashback. A cena de abertura aqui é com o Tahime e Meimei presas dentro de uma barreira criada por uma maldição. Aqui, as duas pensam em uma estratégia quando de repente o Gojo aparece quebrando tudo. Depois, ele brinca com a cara da Utahime por ser fraca, enquanto Meimei ele claramente respeita. Essa adoro o pequena humor parte é dele. importante porque já diz absolutamente tudo que você precisa saber sobre a mentalidade do Gojo. Não há planos e metas, a força resolve absolutamente E tudo. ele é a força. Quem é forte E tem a aí sua tem, admiração, né? Acabou. e os fracos são motivo de piada. Agora, eu não diria que esse desdém ou desprezo seja porque ele odeia pessoas fracas. Ele só não quer perder tempo protegendo-as, porque elas não são como ele, não nasceram como ele e não sabem o que é ser ele. Ele nunca precisou se relacionar de verdade com pessoas, porque essas mesmas pessoas o usavam por conveniência. Gojo não é o cara mais agradável do mundo, então as pessoas anseiam pela sua presença unicamente pelo que ele pode fazer em termos de poder. Tanto que Oxi. o único que realmente Só se ajuda. relacionava com Até Gojo era Geto. Não, mas tipo assim, o que tá dizendo é assim, as pessoas não se interessam nele, ele é uma mera Não, ferramenta quer- pra todo mundo, tá Quer saber do ligado? poder dele. É, que é a ajuda dele, que é alguma coisa Ter em assim. termos de poder. Tanto que o único que realmente se relacionava com Gojo era Geto, o segundo mais forte. Geto também era uma figura importante na vida de Gojo por causa de outro motivo. Além de ser o único com quem ele conseguia se relacionar mais facilmente, Geto era um contraste para as atitudes de Gojo. Sempre foi ele quem resolvia as coisas nas quais Gojo não era bom.
Geto é sempre aquele que pede desculpas quando Gojo é rude. Geto é aquele que tenta ensinar Gojo a ser atencioso com os outros. É ele quem vai contra a ideia de Gojo de que defender os fracos é uma idiotice. Aqui diz, né, que Jujutsu existe para proteger aqueles que não são usuários de Jujutsu. Ou seja, uma ferramenta para proteger os mais fracos. Tá ligado? A sociedade deveria proteger os fracos. Ok. Mais do que um simples amigo, Geto era, acima de tudo, a ponte que ligava Gojo aos outros seres humanos. Isso é importante lá pra frente, porque já diz muito sobre a dor que ele sentiu ao ver a partida do seu amigo. Satoru, através dos filmes que consome, e que ele já fez o Itadori consumir também, está mais acostumado a se apegar a personagens fictícios do que a pessoas, porque criar relações com seres humanos reais dentro daquele universo, óbvio, é algo extremamente complicado. O Gojo a quem somos apresentados acredita ingenuinamente que ele e Geto devem realizar o que querem porque são os mais fortes. Isso é desafiado de duas maneiras diferentes no arco do flashback em específico. Uma coisa que Gojo tem que testemunhar nesse arco é o que é essencialmente uma garota normal de 15 anos que está prestes a ter a sua vida inteira arruinada. Ela não tem a permissão de viver uma vida normal e individual porque o mundo Jujutsu não permitiu isso. Se a força é tudo o que importa no mundo, então vidas individuais como a dela param de importar. Gojo não apenas a protege em lutas físicas nesse arco, ele acaba vivendo alguns dias com ela que podem ser os últimos de sua vida. O que Gojo consegue é entrar no mundo de outra pessoa por alguns dias. Quando ele percebe que a garota, que seria sacrificada para manter a forma humana de Tengen, quer fazer parte dessa situação, é como se seus olhos se abrissem. Os olhos são um simbolismo muito grande do personagem, representado até mesmo no momento em que ele é selado. Aqui, ele olha no fundo dos olhos dela e, acima de enxergar o infinito, ele também repara muito nitidamente na garota à sua frente. Isso é importante porque a garota, chamada de Riko, é a pessoa mais próxima de Gojo nesse momento. Ela nasceu destinada para poder manter uma maldição na forma humana, ou Engen na forma humana, não sei o que é Engen na forma humana. Algo, protegida, predestinada, marcada pela sociedade. Exatamente como ele. Porém, ela também ativamente escolheu isso. Esse pedaço é importante porque Riko é uma criatura extremamente fraca, então toda a ideia de que força é escolha é desafiada com a sua personagem. A vida de Riko torna-se significativa por causa das conexões que ela tem com todos ao seu redor. Por isso, os dois mais fortes decidem proteger a garota, não deixar que ela jogue sua vida fora. Eles julgam que, se a força conseguirem realizar seu plano, então eles estarão fazendo certo. E ignoram um aspecto fundamental. Ser forte não significa estar certo. Ser forte é só ter um meio para alcançar um fim. No fim, mesmo com a força, a Riko morreu. O Gojo que aparece no arco do flashback é capaz de ser atencioso e se importar com as necessidades dos outros. Ele estava lutando lado a lado com Geto e trabalhando em equipe. No entanto, quando suas costas estão contra a parede, quando ele é pressionado, o Gojo sempre vai escolher lutar sozinho e tentar resolver as coisas através da força. Há a pessoa que Gojo conscientemente decide ser, aquela pessoa que tenta se importar com os outros à sua maneira, usando a sua força para o bem delas, e depois há a sombra das suas ações, a parte dele que aparece quando ele está furioso. A força pode ser impiedosa, violenta e cruel. Ela é complexa. É por isso que enquanto vemos que ele realmente toma decisões para mostrar que de fato se importa com Riko, ele também admite para si mesmo que não está triste com a morte dela. Ele conscientemente decidiu se importar com ela, mas ele não pode simpatizar com outras pessoas da mesma forma que Geto pode. E aí está a questão de ele querer ser algo e a sombra das suas ações. Para Gojo, tanto o seu eu inconsciente, que é aquele que sai quando ele está lutando, quanto o seu eu consciente, as decisões que ele toma quando não está lutando, são igualmente importantes. Gojo não é nenhum nem outro. Ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é um monstro implacável e forte ao mesmo tempo que é o professor que tomou a decisão de criar a próxima geração. É o homem que mata sem piedade um pai, ao mesmo tempo que promete cuidar do seu filho. Gojo, nas palavras de Akutami, é o representativo de um paroxismo de força. Paroxismo é no dicionário o maior grau, o auge, o cúmulo de um estado ou sentimento. Gojo é o paroxismo da força, do poder. Porém, curiosamente, ele nunca ganha. Repare que em todas as lutas que Gojo aparece durante a série, ele mais perde do que vence. Sim, ele matou o Toji, parabéns. Mas em troca ele perdeu a Riko e consequentemente seu melhor amigo. Ele humilha o Jogo, parabéns, mas ele não extrai absolutamente nenhuma informação do seu adversário. Ele tira as maldições do ataque à escola, mas no fim elas levam os dedos de Sukuna, então não é uma vitória. A melhor parte é que o Gojo sabe disso sobre ele mesmo. Ele admite que não pode salvar a todos. A sua expansão de domínio, inclusive, é a representação metafórica dessa condição. Ele tem tudo em termos de poder. Quando pegamos o subgênero em que Jujutsu está inserido, entre aspas, né, que são
os, entre aspas, também Battle Shonen, é evidente que há um pensamento comum de que a força é o que muitos personagens almejam. Pensei a mesma coisa, ele tava descrevendo muitos outros animes, né? Tipo, ele tá Sim. a base dos Não, shonen e aí. isso dá uma nivelada também muito interessante, porque, tipo, ele tem a força, mas peraí, não vai ter tudo, né? Não, e ele vou nunca dar tem tudo. Nunca, né? Pelo Muito visto que ele tá falando. interessante. Forçada ao ele tem tudo. extremo. Mas, mesmo com ela, o Gojo é impotente. É irônico, contraditório e paradoxal. Uma desconstrução. Desconstrução é um termo que vem de um filósofo chamado Jacques Derrida. Para desconstruir algo, você obviamente precisa construir. A desconstrução começa com a construção de binários. O que é um binário? É uma distinção formada entre um par de termos ou conceitos. Esses termos nem sempre são opostos um ao outro, mas eles estão relacionados em algum sentido. Exemplos: mente versus corpo, ou fala versus escrita. No entanto, simplesmente ter uma oposição binária entre dois termos e os conceitos que eles representam não é o suficiente para haver uma desconstrução. Um dos termos deve ser assumido como melhor que o outro. Por exemplo, para Platão, a escrita é menor que a fala porque a escrita é silenciosa, não pode responder perguntas e chegar ao seu destino. Não importa se você acha que ele está certo ou errado, você só precisa entender que, entre os dois retados, há uma hierarquia sendo estabelecida. No caso, para Platão, a fala é maior que a escrita. Para existir uma desconstrução, o binário e sua hierarquia devem desmoronar. Você deve de alguma forma demonstrar que a distinção hierárquica criada entre os dois termos de um certo binário é contraditória, paradoxal ou falha. O binário que Gojo desconstrói em Jujutsu é a força-fraqueza. Ele demonstra que nem sempre a força é preferível à fraqueza. O Gojo sofre imensamente com seu status de mais forte. Isso já foi discutido aqui. Para resumo, seu poder o aliena. Algumas pessoas só o reconhecem como o mais forte, e nada mais que isso. Temos ainda uma outra representação metafórica de seu personagem através de seus poderes. Sua barreira do infinito. Ela o separa dos outros. Ninguém pode tocá-lo, literal e figurativamente. Nem força, nem compreensão mútua. Por isso que lá na luta contra o Jogo, depois de ativar sua expansão de domínio, ele diz: irônico, não é? Quando lhe é concedido tudo, você não pode fazer nada. Tudo que Satoru Gojo tem em sua vida... Quando lhe é concedido tudo, você morre lentamente, sem poder fazer nada. Mas por que eu... entendi. Quando lhe é concedido tudo, quando você tem tudo, você começa a morrer. Quando lhe é concedido tudo, você não pode fazer nada. Tudo que Satoru Gojo tem em sua vida são vitórias pírricas. Geto cair para o caminho do mal é um problema para Gojo porque ele não só perde sua ponte entre os humanos, como ele é desafiado a encontrar com seu amigo. Geto lembra Gojo do tipo de força que ele tem, ao mesmo tempo que gera uma reflexão de que essa força não é nada. Mesmo que ele seja mais forte, ele não pode forçar o Geto a ser bom novamente e voltar para o seu lado. Por que ele não consegue fazer isso? Porque ele não consegue se conectar de verdade às pessoas. E por que ele não consegue se conectar de verdade às pessoas? Por causa da condição dele, porque ele nasceu muito forte. Paradoxo. Então, chega a poderosa frase: Ciclo. você é o mais forte porque é Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo porque você é o mais forte. Até aquele momento, após tudo o que aconteceu contra Toji e Rico, Gojo, que mantinha uma personalidade que ia contra a ideia de proteger os fracos, muda sua moral. Até certo ponto, quando Geto diz isso a ele também afirma que, se Gojo o matar naquele momento, isso também significaria alguma coisa. Óbvio que significaria. Gojo matar Geto naquela situação mostra que ele valida e aceita sua nova moral. Geto é uma ameaça a todos os não-feiticeiros, a todos os fracos. Logo, ele, que agora queria defender os fracos, deveria ser capaz de matar seu melhor amigo. Mas não fez, porque no fundo, ele não sabia exatamente o que ele era ainda. O Gojo só começou a se importar com aqueles mais fracos do que ele porque ele se tornou o mais forte, ou ele se torna o mais forte porque ele finalmente aceitou o fato de que ele quer proteger os mais fracos. Em outras palavras, você é quem você é por causa do que você é capaz de fazer, ou você é capaz de fazer o que você faz por causa de quem você é. É uma pergunta que ataca a sua identidade. Geto sabia disso, e o Gojo também. Toda a resposta e solução que Gojo achou para os seus problemas foi entender que o sistema Jujutsu como um todo precisava ser alterado. Ele era desumanizante, tanto com ele, quanto com Rico, quanto com Megumi, porque ele reduz as pessoas simplesmente às suas partes mais úteis para aquele cenário. Gojo, inclusive, não escapa disso. Ele é um xamã primeiro e depois uma pessoa. E foi isso que incomodou tanto Geto no sistema, porque todo o sistema devora pessoas e produz pilhas de cadáveres sem rosto. Esses feiticeiros serão usados para exorcizar os espíritos todos os dias, até o dia em que eles morram, então eles vão ser cuspidos e substituídos.
A chave para Jujutsu Kaisen é o equilíbrio. Ninguém tá certo ou errado até o fim. Isso dá validade a uma grande quantidade de perspectivas para mostrar que há coisas a aprender com todas elas. O individualismo é tão importante quanto a cooperação. Não é um ou outro que vai reformar a próxima geração, mas sim uma combinação dos dois. Por isso também que o próprio Gojo era incapaz de matar o seu amigo. Porque no sentido das forças complementares do Yin e do Yang, ou mesmo no sentido de o que Gojo quer ser e o que sua sombra é, você não pode destruir completamente o outro lado. É algo que você tem que se reconciliar. É algo com o qual você precisa encontrar equilíbrio em vez de eliminar completamente. Ser professor é muito importante para Gojo porque ele escolheu fazer isso. Ser um professor não é um papel natural para alguém como ele. É o meio que ele está usando para alcançar seu fim mais valioso. A mudança. Não porque ele quer que exista alguém como ele. E até humanizar um mas pouco. porque ele quer que exista alguém melhor. Mas eu acho que por hoje é basicamente isso. Caramba, muito legal, aí, vem. Ele se humanizar. Muito boa a reflexão. Sim, sair desse vídeo até um pouco mais inteligente. Caramba, que vídeo bom. Muito legal, cara. Bem E dá pra ver feito. muita coisa assim em paralelo com o Naruto, eu acho também, sabe? Que o Naruto ele também luta contra essa desumanização no mundo ninja. Sim. Porque usa muito como ferramenta, etc. Mas esse em Jujutsu talvez eu não tivesse visto dessa forma. Não, também Se não ele não vi. fala, Do jeito que ele eu falou. não ia ver. Até chegar na reflexão da frase. Você é Satoru Gojo porque é o mais forte ou você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Não, e o tempo todo que Ele você trouxe. pensa, que eu penso assim, Satoru Gojo, tipo, cara, é o cara mais forte. Nada mais. Exatamente. Nada exatamente. mais. Eu sempre penso Ele não assim tem, nele. tipo, ele é marido de quem? Filho de quem? Pai de quem? Ele é o quê de quem? Ele é no máximo professor dos meninos ali. E mal. Não tem aquela né? história. Não tem. E isso é muito da hora. A Zen trouxe pra gente aqui um Rapaz, pedacinho de Jujutsu que provavelmente eu não teria visto se não fosse esse vídeo. Não é? Obrigada pela indicação. E até a próxima. Tchau.